Crime de agiotagem toma conta das discussões na sessão da Assembleia Legislativa. O deputado Raimundo Cotrim usa a tribuna e pede instalação de CPI e se defende de acusações. Vamos fazer a CPI da pistolagem. Vamos fazer, minha gente, que a Assembleia pode fazer. Divulgadas as 41 prefeituras envolvidas com agiotas no Maranhão, 23 municípios formam um consórcio para cobrar da empresa Vale pagamento de compensações. E ainda, médicos realizam paralisação de alerta para os planos de saúde e professores estaduais protestam por mais um dia. Tudo isso e muito mais agora no Maranhão Acontece. Olá, boa noite para você. A edição de hoje começa com os fatos políticos do nosso Maranhão, no nosso Giro de Políticas. Os ânimos ficaram exaltados na sessão da Assembleia desta quinta-feira. Deputados destacaram os crimes de agiotagem no Estado e o deputado Raimundo Cotrim usou mais uma vez a tribuna para se defender de acusações e pediram a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na casa para avaliar como anda a agiotagem no Maranhão. As informações com Joelson Braga. Boa noite. Olá, boa noite. Na sessão desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa, dois temas tomaram conta da pauta: a agiotagem e a morte do jornalista Décio Sá. O deputado Raimundo Cotrim fez um longo discurso se eximindo de qualquer responsabilidade nos dois crimes. Contou com o apoio dos colegas de parlamento e ainda propôs a criação da CPI da pistolagem. Vamos acompanhar. Logo que começou a sessão, o deputado Bira do Pindaré falou sobre a criação de uma força-tarefa para investigar o crime de agiotagem. Segundo o parlamentar, com o dinheiro da agiotagem, são montadas campanhas eleitorais no Estado. Quando começam a revelar os esquemas da agiotagem, a gente fica absolutamente indignado. Porque a agiotagem significa tirar a merenda escolar da boca das crianças. Significa comprometer a saúde pública. Significa reduzir a qualidade da educação. Significa menos estradas, significa um sufocamento total. O deputado Raimundo Cotrim demonstrou atenção, esperou chegar o grande expediente e falou durante 30 minutos. Iniciou citando assassinato moral. Uma maneira que é uma tentativa, minha gente, de um assassinato moral. Porque o homicídio, o assassinato não é só contra a vida. Esse é contra a moral de um cidadão de bem e que eu tenho um serviço prestado não só ao Maranhão, ao Brasil todo. Amizade com Décio Sá. Mas eu tinha certa amizade de confidências com ele, que ele, como sabia que eu tenho muito, eu tenho esta cabeça aqui, tem muita coisa na mente, não é de hoje. Eu tenho quase 12 anos de secretário de Segurança, sei de muita coisa, e ele conversava muito comigo. Agiotagem. Com a matéria requentada, aí eles têm que me envolver na agiotagem. Essa aqui é absurdo. Aí uma pessoa, falando com outro, diz, não, eu vou falar com o deputado Cotrim. Meu amigo, o Cotrim teve 73 mil votos, 186, é muito voto para uma pessoa humilde. Criação da CPI. Agora eu pediria, senhor presidente, assim, de maneira carinhosa, vamos fazer a CPI da pistolagem. Vamos fazer, minha gente, que a Assembleia pode fazer. A Assembleia tem poder para fazer e investigar. Vamos investigar. Vamos ver quem são os deputados que estão envolvidos. Vamos ver se o Cotrim tem algum envolvimento. 7 deputados se manifestaram em apoio a Cotrim. Otelino Neto declarou apoio à CPI. Mas se Vossa Excelência propuser a CPI da agiotagem, já conte com a segunda assinatura, que será a minha. Muito obrigado.
Já Elisiane Gama quer uma investigação federal na morte de Décio Sá. Então, eu queria reafirmar isso, que eu vejo que a melhor saída hoje para a gente ter um resultado mais efetivo seria a federalização dessa investigação. Eu acho que o resultado seria diferente. O presidente da Assembleia, Arnaldo Melo, disse que a casa está atenta a todas as investigações. E aguardamos qualquer decisão de justiça que chegar a essa casa. Essa é a nossa postura e preocupados também com o nosso Estado. Assim como Vossa Excelência, estaremos sempre atentos. Para a criação da CPI serão necessárias 14 assinaturas. Resta saber se o deputado Raimundo Coutrin vai contar com o apoio de 14 colegas. Eu volto com você. Obrigado, Joelson. Sobre as investigações ao deputado estadual Raimundo Coutrin, a Corregedoria do TJ informou que o pedido foi feito em agosto do ano passado. O desembargador Guerreiro Júnior, presidente do tribunal, garantiu que o documento está em andamento e que a matéria é complexa e exigente. Sobre o crime de agiotagem no estado, a polícia já fez um levantamento do rombo que as quadrilhas causaram nos cofres das prefeituras. São 100 milhões de reais em prejuízos. O secretário de Segurança Pública, Aloysio Mendes, já confirmou indícios de participação de políticos e policiais no esquema de agiotagem, incluindo desvio de recursos federais. Aloysio Mendes confirmou ainda que vai encaminhar o processo para a Polícia Federal apurar o caso. Os envolvidos com foro privilegiado devem ser presos e a polícia trabalha junto ao Ministério Público para que até o final do ano resolva o caso Décio Sá. E a Secretaria de Segurança Pública divulgou uma lista de prefeituras envolvidas com o esquema de agiotagem. São 41 prefeituras do Maranhão que aparecem na relação e que a qualquer momento poderá sair o mandado de prisão dos gestores, prefeitos e vice-prefeitos. As investigações foram concretizadas ainda no ano passado, que era ano eleitoral. E é grande a presença de agiotas para financiar campanhas e garantir os pagamentos com cheques das prefeituras, também garantia de ganhos em licitações milionárias. O crime envolve ainda a criação de empresas fantasmas e ameaças aos políticos que não fizessem parte dos negócios. A Superintendência Estadual de Investigações Criminais está preparada para efetuar as prisões. Sobre esta mistura política e de dinheiro público, nós vamos receber aqui o nosso jornalista Raimundo Borges para fazer os comentários deste cenário político por que vive o nosso estado. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo. Pois é, o caso Décio Sá completou um ano agora de assassinato dele. Está provocando solavancos nos 3 poderes do estado e também em vários municípios, porque todos já sabem as consequências que decorreram a partir do assassinato do Décio Sá e a polícia, ao investigar o caso, acabou descobrindo uma verdadeira teia de envolvimentos que passa por prefeitos de vários municípios, políticos, ex-prefeitos e agora, esta semana, a própria polícia divulgou uma lista de políticos envolvidos em agiotagem. Essa questão da agiotagem, ela é muito mais profunda do que estão nos autos do processo da morte do Décio Sá. Vários prefeitos foram assassinados nos últimos 10 anos no Maranhão e todos os investigadores, os políticos, os jornalistas que trabalham nessa área de política e na área policial sabem que houve envolvimento de agiotas e seus comparsas, seus asseclas que acabam caindo na mão de pistoleiros também. Vários prefeitos foram assassinados a pistolagem, a mando do esquema da agiotagem que anda de braços dados com a corrupção do dinheiro público que chega a esses municípios. A gente fica perplexo com toda essa repercussão e quanto mais repercute, mais podridão sai desse caso, que tem desdobramento para todos os lados. A gente percebe, por exemplo, a Assembleia Legislativa vem discutindo
a tentativa de formar uma CPI logo depois que aconteceu o assassinato de Décio Sá. O deputado Bira do Pindaré tentou formar essa CPI e não conseguiu o número suficiente de 14 adesões. Agora volta o deputado Raimundo Coutrin a pedir que a CPI seja instalada. Também a federalização dessas investigações por parte da Polícia Federal foi solicitada na Câmara dos Deputados pelo petista Domingos Dutra. Agora o assunto volta a ser repetido. O que precisa ser feito, e eu acho até que o deputado Bira do Pindaré reiterou hoje, é a formação de uma força-tarefa para que se investigue em profundidade o desdobramento dessa questão da agiotagem com a corrupção, com licitações, com desvio de dinheiro de todas as formas em vários municípios do Maranhão, que é muito grande. O próprio presidente do Tribunal de Justiça diz que o processo de investigação do deputado Raimundo Coutrin, que chegou às suas mãos, ele vai transferir para o pleno do Tribunal de Justiça por se tratar de dos processos mais complexos que tramita hoje no Tribunal de Justiça. E é verdade. A gente realmente só tem que esperar quais serão os desdobramentos, os próximos desdobramentos dessa confusão toda. Boa noite, Hugo. Obrigado, Borges. Boa noite. E hoje foi mais um dia de manifestação dos professores da rede estadual. Para surpresa da categoria, a polícia isolou alguns pontos de acesso ao Palácio dos Leões. Por ordem da governadora Rosena Sarney, o Palácio dos Leões foi cercado pela Polícia Militar. As principais vias de acesso à Praça Pedro II também foram isoladas. Os professores da rede estadual de ensino fizeram um manifesto que faz parte da paralisação nacional de 3 dias dos educadores. É também uma prévia da anunciada greve dos professores do estado, caso o governo não se mostre disposto a negociar. É um movimento, né, nacional, paralisação nacional de 3 dias, 23, 24, 25, e o estado do Maranhão está sendo decretado a greve, né, por várias pautas de reivindicações que até o momento nenhuma foi atendida. É o piso salarial, é o estatuto do servidor, do estatuto do magistério que está sendo esquecido, né. Algum problema com a polícia? Não, problema com a polícia em si não, mas eu acredito, meu ponto de vista, né, que foi uma falta de respeito, porque o professor ele não é marginal, a arma do professor é livro, pincel de quadro branco e o apagador, apenas isso. E um detalhe, quando a polícia fez greve, não houve ninguém para impedir a passagem deles em nenhum local. Amanhã os professores vão percorrer as escolas em busca do apoio dos alunos, caso haja greve. A greve está deflagrada e vai permanecer até que a decisão seja tomada entre o governo e os sindicalistas, os professores. E veja a seguir, a atuação da Vale causa problemas e prejuízos aos municípios maranhenses. Os detalhes em instantes. O Maranhão é o estado responsável pelo escoamento de quase metade de toda a produção mineral da Vale no Brasil. Mesmo assim, o estado quase não recebe investimentos da empresa. Pelo contrário, a atuação da Vale no Maranhão rende muitos problemas para os municípios, que são afetados principalmente por impactos ambientais e socioeconômicos. A estrada de ferro Carajás foi construída em 1985. A ferrovia operada pela Vale possui 892 quilômetros de extensão. É especializada no transporte de minérios que saem da Serra de Carajás, em Parauapebas, no Pará. O minério passa por mais de 20 municípios do Maranhão. O escoamento acontece no porto do Itaqui, em São Luís, de onde o minério é transportado em navios para o exterior. A ferrovia está sendo duplicada. O prazo para a conclusão das obras é 2016. Este grupo de prefeitos faz parte de um consórcio de 23 municípios maranhenses por onde passa a estrada de ferro de Carajás. O consórcio foi criado pelos gestores públicos para denunciar os descasos da mineradora Vale nos municípios de influência da ferrovia. O Maranhão hoje sofre com um IDH baixíssimo. O IDH do Maranhão é o 27º no ranking mundial, só ganhamos de Alagoas. E pasmem, desse IDH, os municípios do Maranhão percorridos pela ferrovia Carajás, excetuando-se 4, 19 municípios têm um IDH
abaixo da média do Maranhão, ou seja, estão na linha da miséria. De acordo com os prefeitos do consórcio, cerca de 90% da arrecadação de impostos com a exploração da riqueza de minério de ferro ficam no Pará. Em comparação com o estado vizinho, no Maranhão, onde cerca de 80% da ferrovia de Carajás passam, pouco ou quase nada fica para os municípios. O Maranhão é responsável pelo escoamento de 42% de toda a produção de minério da Vale no país. Esse percentual deverá chegar a 55% em 2016. Mas, segundo o consórcio, o estado recebe poucos investimentos da mineradora. Entre os principais problemas ocasionados pelas atividades da Vale, todos os dias um grande congestionamento se forma na Avenida dos Portugueses, BR-135, principal via de acesso à mineradora em São Luís. Os prefeitos também reclamam de danos ambientais, problemas estruturais nas casas próximas à ferrovia, acidentes nos cruzamentos e problemas de mobilidade urbana. A ferrovia passa 90 quilômetros trazendo transtornos, barulho ensurdecedor, rachaduras em casas, matando gente, animais, prejudicando a nossa fauna, a flora, a caça, por exemplo. Lá nós temos aldeias indígenas do lado. O barulho do trem assusta a caça. Os índios é uma realidade. Os índios saem de suas aldeias com caças mais lentas, como o jabuti, e vão às comunidades mais próximas trocar por biscoito. A outra questão também é o impacto ambiental, né? Dos vagões, solta aqueles minérios, né? Aquele pó vermelho, aquelas coisas que vai parar na casa das pessoas, nas plantas, nas árvores. Hoje, quando o trem, se a pessoa chegar lá na passagem de nível e o trem for metendo a cara, ele passa mais de 30 minutos, tem que desligar o carro, ou então tem que ficar esperando na bicicleta, na moto, para que termine de passar o trem totalmente, que são 300 e tantos vagões. Há um risco de vida muito grande da população, porque nesse horário vier uma ambulância, não vai poder passar porque a passagem de nível está fechada. Em nota, a Vale afirmou que busca promover o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida nas regiões onde está presente e a realização de ações integradas com as operações e projetos dos territórios. A Vale informou ainda que respeita o direito de livre manifestação por parte de organizações e associações, assim como se coloca à disposição para receber sugestões e críticas referentes aos seus empreendimentos. Por fim, a Vale afirmou que a cada ano a empresa busca aprimorar o processo de engajamento com as comunidades, com o objetivo de estabelecer elos de confiança, estando sempre disposta a avaliar novas formas de contribuir para esse fim. Desde a manhã da última segunda-feira, centenas de pessoas têm se aglomerado em frente a uma pousada na Rua Afonso Pena, no centro de São Luís. Todos com o mesmo sonho, conquistar um emprego na obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída no rio Xingu, no estado do Pará. A seleção para trabalhar na usina de Belo Monte, no Pará, está sendo realizada nesta pousada na Rua Afonso Pena, no centro de São Luís. Dezenas de trabalhadores estão desde o início da semana na expectativa de participar da seleção de currículos e conseguir ser aprovado para trabalhar na obra. Fiquei sabendo com a boca de um colega meu que ficou sabendo que estava tendo uma viagem para Belo Monte. Aí quando chega aqui, essa surpresa de um bocado de gente, que é o desemprego, né? Não é só eu que estou atrás de emprego, muitas pessoas de várias profissões querendo uma oportunidade. O processo seletivo, com avaliação de currículo, comprovação de experiência profissional e solicitação de exames admissionais, são realizados pelo consórcio Belo Monte. A seleção de trabalhadores está sendo feita pela empresa Camargo Correia até o próximo dia 5 de maio. Nenhum responsável pela seleção quis falar com a nossa equipe para informar a quantidade de vagas disponíveis e os salários oferecidos aos trabalhadores. Minha expectativa aqui é boa. Com certeza eu vou fechar, que hoje eles vão pegar montador aí. Mesmo sem saber quanto vai receber se for aprovado na seleção, o servente César Roberto, que está desempregado há 2 meses, está otimista. É o jeito, né? Que não arrisca, não petisca. Como eu estou desempregado, eu tenho que arriscar. O emprego é importante para me ajudar a minha família. No sul do estado, 2 homens foram presos em Imperatriz, suspeito de fazer parte de uma quadrilha que vendia cocaína em boates, shows e casas de festas. Na casa de um dos presos, no bairro Bacuri, a polícia encontrou 16 pacotes de cocaína. Também foram apreendidos quase R$5.000 em dinheiro e além de cheques.
celulares, joias e outros objetos. Segundo a polícia, a droga era vendida para jovens de famílias com alto poder aquisitivo e para empresários da cidade. A população de duas cidades, Governador Newton Belo e Zé Doca, estão vivendo momentos de pânico. Um homem identificado como Jânio Erondi teria assassinado 2 pessoas e enterrado o corpo de uma delas no quintal de casa. O corpo da outra vítima teria sido abandonado em um terreno baldio ao lado da casa de Jânio. Testemunhas disseram que Jânio Erondi teria uma lista com 40 nomes de pessoas marcadas para morrer na cidade onde mora, em Zé Doca. A polícia pediu a prisão preventiva de Jânio Erondi, que está sendo procurado. Ainda de acordo com a polícia, Jânio é usuário de drogas e tem problemas mentais. A Superintendência Estadual de Investigações Criminais apresentou na tarde de hoje a segunda pessoa presa por participar da morte do investigador da Polícia Civil, Nilson Fonseca de Santana, assassinado com 2 tiros na cabeça no bairro da Coab, em São Luís. A prisão de Isaac, de 22 anos, foi feita por policiais da Superintendência de Investigações Criminais no retorno do Tirirical, por volta das 10 da noite desta quarta-feira. Isaac Ribeiro e mais um menor de 17 anos são apontados por participar de um roubo a um bar no bairro da Coab, que resultou na morte do investigador da Polícia Civil, Nilson Fonseca de Santana, de 52 anos, que tentou impedir o assalto planejado pela dupla. Veja, a partir do momento do crime que o menor foi baleado e levado até o socorrão, a polícia, baseado nos dados fornecidos pelo próprio menor, de que o outro sujeito que participou do delito seria o Isaac, imediatamente a perseguição iniciou-se e não parou mais. É perseguição contínua e ininterrupta, seguindo pistas, indo em residência de familiares, de ex-namorados, do local que frequentava, e assim foi o tempo todo. Até que ontem à noite chegamos nas proximidades da Avenida Brasil, da Vila Brasil, onde supostamente ele estaria residindo por último, e depois de saturar todo o bairro, fizemos incursões nas proximidades, até que no retorno do Tirirical, ele foi encontrado tentando pegar um táxi, uma van já para fugir da capital. Isaac Ribeiro Silva foi autuado pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte. O menor vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê penas mais leves a menores infratores. Médicos paralisam o atendimento de beneficiários dos planos de saúde como forma de protesto. Os detalhes você confere daqui a pouco. Já estamos de volta e agora vamos mostrar como foi a paralisação de advertência dos médicos contra os planos de saúde. A ação aconteceu em todo o Brasil com o intuito de chamar a atenção dos proprietários dos planos de saúde. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina no Maranhão, o objetivo da paralisação é tornar pública a insatisfação da categoria com as inaceitáveis e recorrentes interferências das empresas de planos de saúde no exercício da medicina. Reivindicar remuneração justa, além de exigir condições adequadas para uma assistência de qualidade aos pacientes. Nós estamos fazendo, tanto no Maranhão como no Brasil todo, um dia de advertência aos planos de saúde, chamando e a sociedade, mostrando o que está errado em alguns planos de saúde. Como, por exemplo, a baixa remuneração, que muitos tentam impingir ao médico, pagar ao médico uma remuneração baixíssima. E a intromissão de alguns planos de saúde no relacionamento médico-paciente, complicando esse relacionamento, complicando o tratamento do paciente. O ato, que acontece em todo o país, é um alerta para uma possível greve. O representante da categoria diz que entre 60% e 70% dos médicos devem aderir à paralisação. Essa advertência vai se transformar em todo o Brasil numa paralisação por tempo indeterminado, provando o descontentamento e orientando a população a abandonar esse tipo de plano. Estudantes da Universidade Federal do Maranhão reclamam da falta de estrutura na Casa do Estudante. O local está com infiltrações e goteiras, o que gera medo e insegurança no casarão do centro da cidade. 23 estudantes do lar universitário Rosa Amália Gomes Bogeia, mantido pela Universidade Federal do Maranhão, denunciam as péssimas condições da residência que abriga estudantes de baixa renda que saem do interior do Maranhão e até de outros estados para estudar em São Luís.
Infiltração e paredes rachadas são problemas que preocupam quem mora na casa, principalmente em dias de chuva. A gente vem para cá, até mesmo porque a gente não tem parente na cidade, e acaba se submetendo a morar na casa de estudante, que é um direito nosso. Mas, assim, é muito complicado quando a gente chega num ambiente e ele não está propício, atendendo às nossas necessidades. O piso de madeira é antigo e não passa por manutenção há vários anos. No porão da casa, as estudantes não têm acesso ao local. Sem limpeza adequada, a proliferação de baratas e ratos é frequente. Justamente por conta da infiltração que existe aqui nessa casa, o porão fica empoçado de água, tem um criatório de mosquito muito grande, já teve tempo de estar insuportável, já veio um moço da prefeitura, da Secretaria de Saúde, ele condenou totalmente. As estudantes denunciam também a falta de segurança no local, principalmente à noite. Uma zona de perigo, na verdade. Tanto a casa quanto as ruas, elas se constituem como uma zona de perigo. Aqui na escadaria já aconteceu muitos assaltos, inclusive moradoras aqui na casa já foram muitas assaltadas. As estudantes já procuraram o núcleo de assistência ao estudante da UFMA, mas os problemas permanecem os mesmos. A UFMA emitiu nota em que diz que as informações são parcialmente verídicas e enumerou os seguintes pontos. A residência é alugada e a manutenção tem que ser planejada com a proprietária. As reformas necessitam de autorização de outros órgãos federais e a instituição tem feito manutenção mensal sobre os principais problemas e ainda a administração superior está tentando o aluguel de outro imóvel. A UFMA assume as responsabilidades e que vai resolver todo o problema. Terminou hoje o prazo para que eleitores que não votaram nas eleições passadas justificassem e pagassem as multas. Porém, o que teve foi muita confusão na informação, pois coincidiu com um recadastramento biométrico no TRE. A fila começava na parte externa do fórum. Do lado de dentro, mais fila. O motivo de tanta gente assim também é resultado da desinformação. Muitas dessas pessoas confundiram o fim do prazo para justificar a ausência nas 3 últimas eleições com o prazo para o recadastramento biométrico. O pior, o atendimento para quem vai fazer a justificativa somente é feito no período da tarde, mas teve gente que chegou na fila às 6 da manhã, como esta dona de casa que veio fazer a justificativa. É tempo, eu trabalho e aí tem que ficar mesmo no último dia, né? O recadastramento biométrico se estende até o fim do ano e pode ser agendado. Agora, quem veio justificar deve comparecer ao fórum para imprimir um boleto das multas. A coordenadora do fórum explica o procedimento. Ele vem até o cartório, que funciona à tarde, vai ser emitido um boleto para ele vai pagar e volta novamente para dar baixa no sistema. Para regularizar a situação, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto, título de eleitor, comprovante de votação ou dispensa e recolhimento das multas. Por cada eleição que deixou de votar, o eleitor paga multa de R$ 3,50. O Luiz Carlos deixou de ir ao trabalho para regularizar a situação eleitoral, que por sinal está meio enrolada. Ele já teve até o título cancelado. Eu sou morador de São Luís, mas votava na minha cidade de origem, que é Cajapió. E por força maior, não foi possível, estou aqui para cumprir a obrigação com a justiça. E veja no próximo bloco, o comércio da capital já se prepara para o Dia das Mães. Os detalhes você confere daqui a pouco. Vamos falar agora sobre o uso correto da energia nas residências. O consumidor deve ficar atento às especificações técnicas que orientam sobre o nível de consumo. Muita gente reclama do alto custo da energia elétrica, mas apesar de ser um assunto bastante divulgado, o consumo racional da energia ainda é um problema para muitos brasileiros. As pessoas estão acordando por 2 razões. Uma porque o bolso está pedindo uma atitude mais responsável e outra porque o ambiente está mostrando já a necessidade de que se cuide dele com mais responsabilidade. Então, por essas 2 questões básicas, nós estamos sendo forçados, nós todos, população não só de São Luís, mas um ser humano, estamos sendo forçados a nos preocupar com os recursos todos eles, a energia elétrica é um, de como ela vem, de onde vem, quanto pode durar, como nós devemos utilizar para que isso
ainda se mantenha para os nossos filhos e netos. E é na hora de adquirir um eletrodoméstico novo ou trocar a instalação elétrica de casa ou da empresa que a escolha por equipamentos que indicam baixo consumo energético podem fazer a diferença no valor da conta. A economia pode chegar a 50%. Essa economia ela pode acontecer de várias formas. Pode acontecer tanto na área da iluminação, quanto na área de ar-condicionado, na área de eletrodomésticos, tá? Cada área ela tem a sua solução específica, tá? Então depende muito de que área o cliente está disposto a investir para que venha gerar esse retorno sustentável e econômico financeiro. Mas para economizar, também é preciso mudar velhos hábitos, desligar a TV da tomada na hora de dormir. Ou quando ninguém estiver em casa, diminuir consideravelmente o consumo de energia. A outra dica é na hora de comprar o chuveiro elétrico. Quanto maior a potência, maior o consumo. Vamos continuar falando em gastar. Ainda estamos no mês de abril, mas o comércio já se prepara para as vendas do Dia das Mães. Para quem quiser aproveitar para fazer as compras, é bom não deixar para a última hora. Comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães é considerada a segunda data mais lucrativa para o comércio, perdendo apenas para o Natal. E os lojistas de São Luís já se preparam para atrair os consumidores que buscam o presente ideal para agradar a rainha do lar. E apostam em estratégias e promoções. A gente está cheio de produtos com preços bem acessíveis, produtos lindos, especiais que acabaram de chegar na loja, tudo para a nossa cliente. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas estima um aumento de aproximadamente 5% nas vendas do comércio varejista para o Dia das Mães deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Este número é calculado com base nas estimativas de consultas feitas ao banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito para compras com cheque ou crediário. Ainda de acordo com a CNDL, o gasto médio do consumidor deve chegar a R$ 80 e que os filhos devem gastar pelo menos 15% a mais do que gastaram no ano passado com o valor dos presentes. Entre os produtos mais procurados nas lojas, segundo o estudo, estão os itens de vestuário, calçados, bijuterias e acessórios, perfumes, além de outros produtos como aparelhos celulares. O otimismo para este período é ainda maior quando entra na análise apenas o setor de shopping centers. Neste aqui, por exemplo, as vendas devem chegar a 100%. Nós estamos com uma expectativa excelente para esse Dia das Mães, em função de toda a disponibilidade de produtos e novidades que a gente está se preparando para receber. A administração aposta nas promoções e descontos. Os lojistas estão cheios de novidades, com estoque novo nas lojas. E para completar, o shopping criou um atrativo, que é um prêmio muito desejado por todas as pessoas. Confira agora o que acontece amanhã. Termina nesta sexta-feira a Conferência Intermunicipal de Educação na cidade de Açailândia. São cerca de 300 pessoas envolvidas discutindo os rumos da educação do Maranhão. A Prefeitura de São Luís vai participar do Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, com atividades no Parque do Bom Menino a partir das 7 da manhã. E amanhã acontece a aula inaugural do primeiro curso pré-vestibular da Escola de Governo e Gestão Municipal. A atividade vai ser no Hotel Abbeville, às 9 horas da manhã. Nossa edição de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Eu volto às 11h30 com o Dia News e logo mais você tem Ana Tereza e as notícias do esporte. Até lá, boa noite.